antropologia. A antropologia. Lembrando que nós estamos conversando sobre essas ciências porque nós queremos fazer uma teologia séria, uma teologia não dogmatizada, ou seja, aquela teologia que existe só para dizer sim, não é? E arranjar fundamentos, argumentos para o que já foi dito sim. Isso não é teologia, isso é o quê? Isso, a gente pode chamar isso aí de uma apologia, ou o que seja, entendeu? Mas teologia não é. Teologia é você se debruçar para questionar. Você ter certeza, né, absoluta a partir de uma pesquisa, a partir de um estudo profundo, o mais profundo possível, a respeito de verdades sobre Deus. Então isso é teologia e é isso que a gente quer. E por que a gente precisa dessas ciências? Porque o ser humano, o homem, é um maravilhoso vestígio sobre Deus. Entende? A gente não pode manusear Deus, então a gente manuseia o ser humano, porque é um vestígio. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos instrumentos maravilhosos para esse estudo. Então, vamos ver aqui, a antropologia e o que é que o texto, então, diz dentro dessa pesquisa, desse estudo sobre antropologia. Embora a grande maioria dos autores concorde que a antropologia se tenha definido enquanto disciplina só depois da Revolução Iluminista, né? Lembremos do Iluminismo, né? Lembremos de toda aquela preocupação em se fazer ciência de maneira séria, lá pelos idos de 1700 e alguma coisa, né? Foi quando foi criado como é que diz? As enciclopédias, onde buscaram todas as informações e foram concentrando num texto só, num local só, para que a pesquisa fosse feita e tivesse ali. É o início de tudo isso que a gente tem hoje aí no Google, na internet, onde você só faz clicar, só faz escrever algum texto ou alguma palavra e você tem, então, várias informações sobre aquilo, não é, que está distribuído aí pelo mundo inteiro. É maravilhoso isso. Então, o iluminismo, ele abre caminho para isso. Tá? E uma marca do iluminismo é que eles deixam, né, de centralizar as informações sobre o que diziam que era a vontade de Deus, e agora centra-se tudo no ser humano, no homem. Tá? O ser humano passou a ser o grande objeto de estudo, o grande objeto de aprendizado. Tá? É o antropocentrismo começa a acontecer. Né? O ser humano passa a ser, né, importante, entendeu? Importantíssimo para a existência humana. É o que vai justificar, inclusive, a pesquisa na ciência e outras pesquisas. Então, a partir da Revolução Iluminista, a partir de um debate mais claro acerca de objeto e método, as origens do saber antropológico retomam a antiguidade clássica, atravessando séculos. Então, é ali no Iluminismo que começa, mas eles, para fazer um estudo mais completo, começam a observar que muito daquilo que eles estão preocupados começou lá na Grécia, né? Lá na Grécia, com aqueles filósofos, quando eles estudavam o homem, o ser humano, a sua vivência, as suas carências, os seus relacionamentos. Segundo, enquanto o ser humano pensou sobre si mesmo e sobre sua relação com o outro, ele estava pensando antropologicamente. Então, toda vez que o ser humano parou para pensar sobre si, ou sobre as pessoas, sobre a existência humana, né, naquele momento ele estava fazendo antropologia.
Entende? Porque é esse estudo a respeito do ser humano, a respeito dessas marcas da existência humana. Terceiro, a antropologia é o estudo do ser humano como ser biológico, social e cultural. Como ser que tem um corpo, tem uma mente, tem todo esse funcionamento, esse é o ser humano. O ser humano também é a sua relação com o social, com as outras pessoas, a convivência, precisa disso, há toda uma carência nesse sentido. E também a questão cultural, o resultado dessa convivência social, tá certo? Então, eu posso, digamos, conviver com pessoas, criei uma cultura, né, e eu vou morar sozinho lá no deserto. Essa cultura vai me ser útil lá naquele deserto. Então, antropologia é exatamente o estudo de todos esses fatores que faz com que o ser humano seja um ser humano. Tá? Então, é esse estudo a esse respeito. Ok. 4. Sendo cada uma dessas dimensões por si só muito ampla, o conhecimento antropológico geralmente é organizado em áreas que indicam uma escolha prévia de certos aspectos a serem privilegiados, como a antropologia física ou biológica, aspectos genéticos e biológicos do ser humano, como eu disse, o corpo e o funcionamento de todos esses itens que fazem parte do corpo humano, a antropologia social, a organização social e política, parentesco e instituições sociais, então todos esses relacionamentos ser humano com o ser humano e o resultado disto, e a arqueologia cultural, né? A cultural, sistemas simbólicos, religião, comportamento. Então, tudo aquilo que foi resultado dessa relação de seres humanos com seres humanos, né? O que eu permito para que dê certo com aquela pessoa e o que eu proíbo, o que eu acho que está errado e eu vou impondo. Então, tudo isso é criado uma cultura, né? Que também é estudado pela antropologia. A arqueologia são condições de existência dos grupos humanos desaparecidos. Então, a arqueologia é um grande exemplo, né, para nós, no caso da teologia. Por exemplo, a arqueologia, ela chega num ambiente e ela encontra uma série de produtos, né, que estão ali e que ela descobre que foram produzidos há 500 anos atrás. Então, a partir daquelas informações que ela está vendo, observando naquele local, né, o que ela está vendo, como está vendo, cores que são usadas, tipo de instrumento, tipo de material que foi usado para fazer aquelas coisas, tudo isso vai fazer com que algumas conclusões sejam tiradas a respeito das pessoas que moravam naquele lugar. Entendeu? Então, as relações, a maneira como eles entendiam a vida, a maneira como eles compreendiam os relacionamentos, essa coisa toda. Então, a partir de vestígios. Então, a arqueologia trabalha nesse sentido. Olha, para nós da teologia, é isso aí que ajuda. Então, o ser humano é um vestígio maravilhoso sobre Deus. Então, quer conhecer Deus? Estude o ser humano. Você vai conhecer não tudo de Deus, mas você vai conhecer muito a Deus a partir da criatura que ele fez, que ele criou, como criou, não é? E que essas criaturas somos nós, os seres humanos. Tá? É por isso que a antropologia é tão importante para a teologia. E quinto, além disso, podemos utilizar termos como antropologia, etnologia e etnografia para distinguir diferentes níveis de análise ou tradições acadêmicas. Tá? Então, isso aí tem a ver mais com a questão científica. Esses termos vão definir pontos estratégicos da ação da antropologia. Tudo isso é fundamental para que a gente possa fazer uma teologia
uma teologia confiável. Confiável. Tá bom?